Iniciei a gravação. Então, boa noite a todos, todas e todes. Em nome dos Conselhos Regionais de Psicologia 01, Distrito Federal, 09, Goiás, 14, Mato Grosso do Sul e 18, Mato Grosso, iniciamos nesse momento a abertura da primeira mostra de práticas da Psicologia Escolar Centro-Oeste, aprendizagens em contexto pandêmico, do segundo seminário Centro-Oeste Psicologia na Educação, com o objetivo de discutir sobre as experiências e desafios em tempos de pandemia. Para que todos nós tenhamos um bom aproveitamento do nosso evento, sugerimos atenção ao uso dos microfones. Aproveitamos também para informar a todos que os certificados de presença serão concedidos por evento, ou seja, cada dia será um certificado diferente, sendo necessário, então, a presença em todos os dias. Os certificados serão enviados a partir de segunda-feira. Hoje nós teremos a apresentação de 4 trabalhos, com os respectivos títulos e autores. Autopercepção de estudantes universitários brasileiros sobre qualidade de vida durante a pandemia 19, Luíse Castro, Anderson Galante, Elane Monteiro, Aline de Souza, Ingrid Neto, a formação em psicologia e as vivências no contexto educacional em tempos de pandemia, Thaisa Beretta, formação universitária na graduação em psicologia na UNB, retrato da concepção prescrita em 2020, Larissa Lopes, Kelly Regina, Márcio Ferreira, psicologia escolar em tempos de pandemia, um relato de experiência no ensino superior, Felipe Nakamura e Alba da Mata. Sejam bem-vindos, autores. Sugiro que as apresentações sejam feitas na ordem que eu chamei. Então, Luísa, se você quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Tá legal? Tá dando para me ouvir legal? Sim. Tá? Vou compartilhar aqui a tela. A apresentação está aparecendo? Sim, Luísa. Tá ótimo. Posso começar, Amanda? Pode. Primeiramente, boa noite. Esse trabalho foi realizado pelos estudantes de psicologia, por mim, né? Luísa, pelo Anderson, Eliane, Aline e a professora Ingrid nos orientou. A gente vai apresentar um pouquinho aqui a respeito da autopercepção de estudantes universitários brasileiros sobre a qualidade de vida deles durante a pandemia de Covid-19. Bom, inicialmente a gente gostaria de reforçar aqui que a gente se baseou na definição de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, né, que ela envolve uma percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida. Gostaríamos de ressaltar que a gente está, obviamente, né, falando de um contexto de pandemia, de Covid-19, e aí a gente está falando de qualidade de vida durante as atividades acadêmicas desses estudantes, né, universitários, e aí a gente está falando de graduação e todas as possíveis formações posteriores. Bom, para fazer esse estudo, a gente utilizou um questionário online, né? A gente, como instrumento, a gente disponibilizou esse questionário através do Google Forms e realizou a divulgação dele nas redes sociais. Reforçamos que a participação desses estudantes, né, acadêmicos foi voluntária, inclusive foi relatado, né, durante o instrumento que eles poderiam desistir de, enfim, finalizar a sua participação a qualquer momento, e a amostra foi recolhida por conveniência, né? A gente divulgou ali o link para pessoas próximas daquele contexto, afinal, nós somos acadêmicos também, né? Bom,
Com relação aos itens que a gente colocou nos instrumentos sobre a qualidade de vida, a gente utilizou como base o instrumento de avaliação de qualidade de vida da própria OMS como na sua versão reduzida, né? E aí a gente, vamos dizer que a gente subdividiu os itens sobre qualidade de vida no contexto das atividades acadêmicas em 4 aspectos, que replicando, né, o que esse instrumento da OMS já faz, e aí a gente tem os contextos físico, ambiental, social e psicológico. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos de itens. Para cada um desses aspectos, a gente utilizou mais ou menos 4, 5, no máximo 6 itens relacionados a eles, tá? Por exemplo, a gente colocou um item de sinto muitas dores de cabeça enquanto estou assistindo às aulas no computador. Enfim, e aí a gente associa esse desconforto, enfim, esse item ao aspecto físico. Enfim, trouxemos também itens a respeito de pensamentos negativos relacionados ao aspecto psicológico. A gente analisou as possibilidades de suporte social que aquele aluno tem, né, a sua rede de apoio familiar, de amigos, e as suas condições financeiras também, por exemplo, num contexto ambiental, né, de possibilidades dele ter um ambiente que seja condizente com as necessidades dele durante as atividades acadêmicas. Bom, a gente se utilizou de uma escala de frequência de 4 pontos, né, para a gente tentar ir para um lado ou para o outro. A gente utilizou a frequência de nunca, raramente, frequentemente e sempre, né, para avaliar o que os estudantes estavam percebendo sobre eles mesmos no que tange a qualidade de vida, né? E a gente utilizou algumas questões sociodemográficas para verificar se existia alguma nuance específica para um grupo específico, enfim. E aí a gente vai trazer esse resultado aqui. Bom, a gente conseguiu alcançar 87 estudantes universitários, com uma média de idade de 33 anos, e a maioria do Distrito Federal, né, que é o nosso ambiente acadêmico quando ocorreu a coleta de dados. Bom, os resultados, né? A gente observou que os scores de qualidade de vida nos aspectos físico, ambiental e social, eles estavam um pouco acima dos scores de qualidade de vida no aspecto psicológico. E eu acho que, né, a gente, nesse contexto aqui, isso está bem condizente com as necessidades de intervenções, né? Com relação aos aspectos físico, ambiental e social, a gente trouxe uma média e a gente pode observar que a média está próxima, né, numa escala de 1 a 4, próxima do frequente, ou seja, frequentemente eles sentem, considerando que o valor mais elevado é um score maior de qualidade de vida, então eles estão se sentindo, vamos dizer assim, que com uma qualidade de vida mais elevada nesses aspectos. Já no aspecto psicológico, os scores já não acompanharam os demais, né? E aí a gente pode inferir que, de repente, a questão psicológica, né, ela teve um maior impacto durante a pandemia para essa amostra, né? Bom, os resultados, e aí a gente traz algumas questões interessantes, por exemplo, quando eu falo da questão sociodemográfica, né? A gente observou que os estudantes do sexo masculino, comparados ao sexo feminino, eles têm uma autopercepção mais positiva da sua qualidade de vida em todos os aspectos. E uma outra inferência, um outro dado que a gente trouxe, que é bem interessante também, é que os estudantes com mais de 35 anos, e aí a gente fez uma análise estatística, né, observamos que a maioria dos scores de qualidade de vida para eles estão condizentes, né, com scores mais elevados nas dimensões psicológica, ambiental e social. Já na questão física, não observamos divergências em relação a grupos etários, né, de faixa etária. Bom, esses foram os resultados que a gente encontrou. E aí, como conclusão, né, a gente ressalta a necessidade, né, de um suporte emocional para a população acadêmica, e aí a gente engloba todos os
estudantes e também os demais envolvidos, os professores, enfim, né, na questão dos estudos, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Instrumentalizando, né, os estudantes para uma autogestão emocional eficiente. E a gente precisa fazer isso num contexto que a gente vê que está ocorrendo, né, atualmente, que é o retorno, e aí isso requer uma readaptação ao sistema de ensino presencial ainda em pandemia, né? Então, assim, essa conclusão foi a que a gente identificou com base nos dados, que a gente precisa focar bastante na questão emocional, né, e psicológica, exatamente por conta desse aspecto psicológico não estar acompanhando os demais aspectos diante da percepção de qualidade de vida desses estudantes, né? Bom, a gente apresentou aqui algumas diferenças que estão relacionadas ao delineamento, né, da qualidade de vida, qual foi o conceito, né, que a gente utilizou, e a respeito desse instrumento de avaliação de qualidade de vida na sua versão reduzida, que serviu de base e inspiração para a gente criar os nossos itens. E é isso. Estamos aqui, a gente vai ter um momento de debates, né? Mas assim, a gente tem aqui os nossos contatos. Se surgir alguma dúvida, alguma situação que a gente possa esclarecer com mais detalhes futuramente, a gente está à disposição. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês essas informações que a gente encontra. Muito obrigada, Luísa. Como nós vamos fazer o debate depois, tá? Gostaria de chamar agora a Thaisa para falar sobre o seu trabalho, a formação em psicologia e as vivências no contexto educacional em tempos de pandemia. Oi, me escutam bem? Sim. Sim, eu não farei a projeção, eu vou Ok. falando a respeito do meu trabalho. Então, boa noite, como a Amanda disse, eu sou a Thaisa, eu sou pós-doutora em Educação pela Unesp de Marília, interior do estado, né, de São Paulo. Sou docente coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, da Unify. E desde o meu mestrado, eu venho pesquisando sobre a formação em psicologia e eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre essa formação e as vivências no contexto educacional em tempos de pandemia. Então, esse trabalho, ele se fundamenta em uma revisão de literatura sobre a formação em psicologia e o compartilhamento de vivências nas práticas de estágio em psicologia educacional em tempos de pandemia, e tem por objetivo fazer uma discussão a partir dessa formação de sujeitos mais críticos, mais reflexivos do seu papel na sociedade. Então, nós precisamos pensar essa formação que contemple uma pluralidade, a competência, o compromisso social, os direitos, que seja uma formação generalista, mas também crítica, reflexiva, ética, transformadora e que tenha um caráter multifacetado. Então, nós acreditamos que essa luta por uma formação, né, que apresente aí essa responsabilidade, não seja somente das entidades que vão legislar sobre a psicologia no nosso país, mas também dos estudantes, dos docentes, das gestões dos cursos de graduação e também dessas instituições de ensino superior. E a formação, ela vai partir de um olhar coletivo, com uma diversidade de papéis sendo desempenhados e com cada um desses tendo a sua relevância para a construção desse processo de ensino-aprendizagem. Então, esse processo vem com o entendimento da necessidade de que nós criamos oportunidades, espaços para que esse graduando ele possa ampliar suas visões de mundo, das relações, dos sujeitos e dessa coletividade nos ambientes onde a psicologia possa estar presente.
o ambiente acadêmico, né, as estratégias de trabalho que o docente oportuniza no ensino superior, são aspectos que podem facilitar esse aprendizado e o desenvolvimento desse estudante em suas intervenções em campo de estágio. E a gente entende que os estágios são uma oportunidade de um intercruzamento entre a teoria e a prática, e a história de vida, a história pessoal desse estagiário, configurando assim um espaço no qual vai haver a possibilidade de elaboração emocional, intelectual, reflexiva, né, para uma construção comprometida dessa realidade social. Então, existem resoluções, a Resolução 8, de 7 de maio de 2004, a Lei Federal 11.788, de 25 de fevereiro de 2008, que são importantes instrumentos que irão reger os estágios profissionalizantes para os cursos de psicologia e vão regulamentá-los, preparando, assim, esse acadêmico para a cidadania e para a produtividade. Então, essas idas aos cenários, estágios, e a integração dessa teoria com a prática, elas reforçam a ideia de uma aprendizagem que realmente seja significativa e que leve esse graduando a não função de receptor passivo do aprendizado, mas, ao contrário, de um autor do seu aprendizado. E nesse cenário de pandemia que nós vivenciamos e ainda estamos vivendo, né, vão ser percebidas nessas práticas de estágio dificuldades de organização das possibilidades de estágio em psicologia educacional e a necessidade de nos reinventarmos para que a gente possa oferecer possibilidades ali de escuta, de acolhimento aos trabalhadores das instituições educacionais que estavam precisando se adaptar a tantas mudanças que o ensino remoto trazia às suas práticas. Então, foi por meio do plantão psicológico que nós trouxemos a possibilidade de intervenções que acolhessem a pessoa no exato momento da sua urgência, né, ajudando a lidar melhor com os recursos, com os seus limites. Então, esses plantões psicológicos, eles foram realizados pelos estagiários de psicologia educacional, sob a minha supervisão, matriculados no 7º e 8º termos do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, durante o 1º e 2º semestres de 2021, em escolas tanto da rede municipal quanto estadual de cidades do interior do Oeste Paulista. E os plantões ocorriam em espaços que eram disponibilizados pela gestão das escolas ou mesmo online, com os estagiários de dentro dos espaços educacionais se conectando com os docentes ou demais trabalhadores desse sistema educacional que estavam lá em suas residências. Os plantões ocorriam de 1 a 2 vezes por semana, em horários estabelecidos junto às gestões das escolas, com duração de atendimentos de 30 a 60 minutos. Nós percebemos que as principais queixas trazidas para os plantões estavam relacionadas à insegurança do momento que estavam vivenciando, o medo de serem contaminados e de contaminarem os familiares, as dificuldades de se organizar em relação à mudança na metodologia das aulas oferecidas, a dificuldade de se adaptarem às tecnologias, as dificuldades de conciliarem as atividades da docência e de cuidados com os filhos e com a casa, e a sobrecarga de trabalho. Esses plantões psicológicos, eles foram oportunidades importantes para a formação desses estagiários, pois permitiram que houvesse a integração dessa teoria, dessa prática, dessa técnica, e que eles compreendessem mais a respeito do contexto educacional, das práticas pedagógicas e de possibilidades de intervenção da psicologia nos ambientes escolares. Então,
é um resuminho, né, desse trabalho que aconteceu durante todo um ano de 2021. Eu agradeço a atenção, espero ter contribuído para o compartilhamento dessas práticas de estágio durante esse momento atípico que nós vivenciamos no ambiente educacional como um todo. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Thaisa, pelas contribuições, pela fala. Com certeza as falas estão sendo muito pertinentes, né? Pelo momento que nós vivemos, porque é pelo que nós ainda estamos vivendo, né? Estou aprendendo muito com vocês. Agora eu gostaria de convidar a Larissa para falar de seu trabalho, formação universitária na graduação em Psicologia na UNB, retrato da concepção prescrita em 2020. Olá, pessoal. Só um minutinho, estou tentando ligar minha câmera. Tudo bem. Problemas do remoto que nós ainda às vezes não superamos, né? Exatamente. Nossa, não sei porque não está indo. Estou tentando compartilhar enquanto a câmera não liga. Está compartilhando? Está carregando. Isso, compartilhou. Peraí. Precisa só colocar em modo de apresentação. Isso, vou colocar. Vocês estão me vendo? Sim, te vendo e te ouvindo bem. Mas ainda não está em modo de apresentação. Agora está? Veja se... Para mim ainda não. Não? Eu coloquei aqui agora. Espera aí que eu vou tirar e colocar novamente. Ok. Oi? Para alguém foi? Não? Assim, eu acho que não atrapalha a apresentação. Se você quiser seguir como está, Larissa. É porque... Não foi também? Ainda não? Eu vou... Tá Só um carregando. minutinho. Eu vou tentar novamente. Se não conseguir, eu vou colocar do jeito que está. Veja se foi. Última tentativa. Não foi. Então, tá bom. Então, eu vou apresentar aqui rapidinho e Tudo vai certo. ser aberto. Pena porque eu tinha colocado várias animações, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite, né? Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar compartilhando da pesquisa que a gente realizou durante esse contexto de pandemia em relação à formação, né, universitária e a prescrição. Então, primeiramente, agradecer, e agora eu vou falar rapidinho aqui da pesquisa. O título da nossa pesquisa é Formação Universitária na Graduação em Psicologia na UNB, um retrato da concepção prescrita em 2020, uma pesquisa feita por mim, Larissa Santos, sou psicóloga, formada na Universidade de Brasília, na época, né, dessa pesquisa eu ainda era estudante, e pela Kelly Regina, que é estudante, está no 10º semestre, e foi orientada pelo professor Mário César Ferreira. Tem algum áudio ligado, mas Mário César Ferreira. Bom, o objetivo, a etapa da apresentação, né, é falar um pouco sobre o objetivo geral dessa pesquisa, as perguntas de pesquisa, abordagem metodológica, os resultados, discussão e conclusão. E o objetivo geral da nossa pesquisa foi identificar, no contexto de pandemia da Covid-19, o perfil da formação prescrita aos futuros profissionais, né, de psicologia, com base nos traços característicos da concepção desses programas e disciplinas, né, no IP da UNB em 2020, no contexto de pandemia. As 4 perguntas que nós tivemos foram, globalmente, como se apresenta essa arquitetura textual desses programas, né? Segundo, como se caracteriza no âmbito do IP os programas das disciplinas, então, assim, no modo geral, como se caracterizam. Depois, como se caracteriza no âmbito dos departamentos dos programas. E depois, qual foi o perfil das fontes bibliográficas, né? Nós seguimos um trajeto metodológico em que a gente fez primeiro delineamento do projeto, depois fomos para uma pesquisa bibliográfica, optamos por fazer uma pesquisa bibliográfica e fizemos o levantamento dos dados. E esses dados foram as disciplinas ofertadas, né, no primeiro semestre de 2020. Lembrando que o primeiro semestre de 2020 na UNB, ele foi realmente efetivado, né? A gente teve o primeiro semestre depois do meio do ano, porque teve suspensão das aulas por conta do contexto de pandemia. Então a gente analisou
os programas, as disciplinas ofertadas nesse semestre, tendo um N total de 69. E a gente fez um programa por disciplina. Então, por mais que a disciplina tivesse várias turmas, a gente analisou apenas um programa, porque essas turmas seguiam o mesmo programa, né? Então, a gente não repetiu programas dentro dos nossos dados. Depois fizemos uma sistematização dos dados, uma leitura livre de todos esses programas. A gente identificou as estruturas padrões, né, que haviam neles, e preparamos o banco banco de dados para o Iramutec. E o quinto passo foi fazer o tratamento, então, no Iramutec. Aí no caso, eu apertava na bolinha e ia para esse slide. É para falar um pouco sobre o Iramutec, para quem não conhece, né, um software gratuito de fonte aberta, criado por Pierre Rathenau em 2009. Ele faz análises estatísticas, por exemplo, Q quadrado, de corpos textuais, com suporte do software R, né? Nós usamos essas três análises, que são nuvem de palavra, que evidencia as palavras mais frequentes, classificação hierárquica descendente, que identifica as classes temáticas estruturadoras do conteúdo, né, as relações entre elas, e essas classes são nomeadas pelos pesquisadores com base nas frases representativas de cada classe. Evidenciamos também, e usamos por último a análise de similitude, que evidencia temas centrais e periféricos e as suas conexões. Então, voltando ao nosso trajeto metodológico, depois que a gente preparou e rodou todas essas análises, a gente elaborou o relatório final, né, e expomos eles nas devolutivas dos resultados, em que a gente fez uma validação desses dados para os docentes e representantes do Conselho do Instituto de Psicologia e, por fim, entregamos o relatório final para o Instituto. Bom, aí voltando aqui na nossa etapa de apresentação, a gente já foi em objetivo geral, perguntas e pesquisas, abordagens metodológicas, e agora eu vou para os resultados, né? O resultado é o momento que os pesquisadores ficam mais curiosos. Então, falando sobre a arquitetura textual dos programas, nós encontramos essa arquitetura textual, e a gente fez uma analogia com a árvore, né? Então, essa arquitetura textual tinha, primeiro, lendo todos os programas, a gente conseguiu identificar uma arquitetura básica, digamos assim, né? E aí vinha com a ementa, o objetivo geral, o objetivo específico, aí para as ramificações, que seriam os conteúdos programáticos, unidades programáticas, atividades de ensino, avaliação, cronograma e, por fim, a bibliografia básica e complementar. E a gente colocou aí a flor como uma identificação, né? A identificação desses programas, que seriam aquele cabeçalho que fala qual é o departamento que está ofertando, o nome da disciplina e por aí vai. Dentro dessa arquitetura textual, a gente encontra algumas variabilidades, né? Então, por exemplo, nem todos existiam variabilidades nos nomes das estruturas desse desenho esquemático. Então, ao invés de estar lá conteúdo programático, tinha programa da disciplina. Encontramos tópicos em ordem diferentes, não seguindo elemento, objetivo geral. Encontramos programas sem cronogramas, presença de mensagens de boas-vindas e regras de convivência, alguns outros com ausências de objetivos específicos, e um tópico que foi bem recente, assim, bem novo, acho que em relação a esse contexto de pandemia, o tópico contexto, que falava sobre o departamento ofertante, o público-alvo, o contexto, né, de pandemia, as aulas online, até porque tinham os estudantes que estavam entrando esse semestre que não conheciam o UNB, então foi um tópico muito interessante para mostrar para esses estudantes, mesmo que de fora, como é que era mais ou menos essa questão dos departamentos e tudo mais. Bom, voltando então às etapas, vou agora para as características gerais dos programas do Instituto de Psicologia. Com aquelas análises, né, que eu falei lá na metodologia, nós encontramos como nuvens de palavras... Ah, perdão, peraí, não é isso. Nessas características gerais, nós analisamos as ementas, os objetivos, os conteúdos e a avaliação, que foram os 4 tópicos que nós elencamos, né, como os mais fundamentais dentro dessas estruturas dos programas. Nas ementas, a gente conseguiu encontrar a palavra desenvolvimento aparecendo com maior frequência, seguida de contextos e estudos, né, nas nuvens de palavras. Na análise de similitude, a gente vê como tema central estudo, psicológico, contexto, desenvolvimento. E na classificação hierárquica... Eita, travou aqui. Foi. Na classificação hierárquica descendente, onde dão as classes, né, nós encontramos, então, os núcleos estruturadores dos conteúdos da ementa, divididos nessas 5 classes, sendo a primeira, psicologia e seus fundamentos epistemológicos, teóricos e metodológicos, com 21% do conteúdo falando sobre isso, aplicabilidade da psicologia, 21%, comportamento humano em diversos contextos, 21%, política, ética e atuação do psicólogo, 20%, relações sociais e desenvolvimento, 17%.
Já nos objetivos, não identificamos uma palavra que apareceu com maior frequência, elas tiveram frequências muito parecidas, e na análise de similitude a gente vê aí a palavra capaz, conceito e desenvolvimento como temas centrais. As classes que deram nos objetivos, né, em relação ao conteúdo dos objetivos, tivemos 21%, refletir sobre as possibilidades e desafios da diversidade de intervenções, 19%, desenvolver competências para a prática de avaliação diagnósticas de intervenções, 17%, analisar o desenvolvimento humano em interface com a abordagem da psicologia, 14%, aplicar abordagens psicológicas nas análises de comportamento em diferentes contextos, e 13%, desenvolver competências no campo de pesquisa. Indo agora para os conteúdos desses programas das disciplinas, nas nuvens de palavras a gente teve algumas palavras com maior frequência e frequências bem parecidas, como desenvolvimento, aprendizagem e avaliação. E na análise de similitude a gente viu como temas centrais desenvolvimento, aprendizagem e comportamento. E os núcleos estruturadores, né, do conteúdo foram essas 4 classes, sendo a primeira, método de pesquisa do comportamento, 34% dos conteúdos falando sobre isso, abordagens teóricas do desenvolvimento humano, 28%, atuação do psicólogo em diversos contextos, 23%, funções neurais e transtornos mentais, 15%. E, por fim, as avaliações, né? E, como esperado, a gente viu com maior frequência ponto, menção, atividade das palavras. Análise de similitude, a gente encontrou com uma forte relação ponto e atividade e temas centrais, né? E na classificação hierárquica descendente, né, nas classes que foram divididas quando a gente viu os conteúdos da avaliação, foram prazo e gestão das entregas de atividades, 32%, pontuação e atividades discentes, 31%, modalidade de entregas discentes, 21%, e atribuições e menções na avaliação de aprendizagem, 16%. Dos programas, e aí vamos agora para as fontes bibliográficas, né? Nós encontramos 1.679 fontes bibliográficas dentro desses programas e disciplinas, que eram 69 programas. A gente fez uma análise dos tipos de textos, dando aí maior número artigo, livro e capítulo de livro. Idiomas encontrados: português, inglês, espanhol, francês, hindi, na maior frequência português. E uma linha do tempo, né, falando quais eram as datas dessas publicações. E dando o maior número de publicação a partir do ano 2000, mostrando, então, uma referência atual, né, assim. E fizemos um ranking de quais foram as referências que apareceram maior vez dentro desses programas. E foi Psicologia das Organizações, para o Spector, Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, Zanelli, e Abordagem de Competência e Desenvolvimento Humano e Educação Superior, da Marinho e Almeida. Essas 4 fontes foram utilizadas 4 vezes, apareceram em 4 programas das disciplinas. Indo agora para a discussão, eu coloco aqui, né, alguns fatos relacionados à UNB, que é uma instituição que está, né, entre as 10 instituições públicas com mais graduações 5 estrelas, e a psicologia está entre uma dessas graduações, e a importância da replicabilidade da pesquisa, porque a gente conseguiu ver aí uma prescrição realmente do que foi dado nesse semestre para os estudantes que serão futuros psicólogos, né? E aí, colocando a importância da gente pensar como é o resultado disso, talvez, em outras instituições aqui do DF e do Brasil como um todo, e a troca que isso pode gerar, né, da gente discutir como está sendo esse método, ensino-aprendizagem desses estudantes que serão os futuros profissionais do nosso país. E coloquei também sobre a importância da pesquisa, né? A nossa pesquisa mostrou que a pesquisa é uma prática importante na formação do aluno de psicologia, e de acordo com o próprio site, né, do Instituto, e a palavra pesquisa apareceu de modo forte nos programas analisados, né, em nuvens de palavras, em todas as análises feitas, por exemplo, desenvolver competências no campo de pesquisa, 13%, lá nos objetivos, no conteúdo, né, a gente viu o método de pesquisa, do comportamento, então indica, com 34%, indicando ser um tema realmente forte e importante. Quando a gente foi para a literatura, a gente viu um pouco sobre a formação, né, dos profissionais e quais são os temas relevantes para essa formação. A gente viu
a importância da formação generalista, e a nossa pesquisa corroborou muito com isso. Então, durante o contexto de pandemia, isso foi, pelo menos de forma prescrita, né, estava constando na formação. E a importância de desenvolver um olhar crítico em relação a questões sociais e busca por soluções. E a nossa pesquisa indicou palavras que apareceram de forma moderada nos resultados, por exemplo, relações sociais, política, ética, contexto histórico. E apenas a palavra contexto apareceu como tema central de 2 análises. Outra coisa importante... Quantos minutos? Falta? Não? Ah, tá. Achei que eu falo. Em relação às avaliações, a gente viu algo muito interessante, principalmente no contexto de pandemia, que foi a variedade de instrumentos avaliativos, vídeos, narrativas, RPG, seminários, carta, colóquio, no processo desse ensino-aprendizagem, e acredito que muito que por conta desse contexto, né, tiveram que abrir um leque em relação a essas avaliações. E aí um ponto importante foi que na UNB, né, que é o local onde eu vivenciei a minha graduação, a gente vê que existe uma dificuldade em acessar os resultados das pesquisas de avaliação em relação a essas disciplinas que são ofertadas, o que dificulta a gente saber se esses métodos, né, essas variedades de instrumentos estão sendo realmente efetivos ou não, nesse sentido. Para concluir, no Instituto de Psicologia, por exemplo, ele tá em construção de um projeto político-pedagógico, ele já tem, mas ele está em construção de um novo projeto. E a gente acredita que esse modelo de pesquisa que a gente realizou contribui muito para a construção, para ajudar, né, nesse projeto político-pedagógico, com inserção de competências e habilidades na formação do psicólogo. E está escrito de forma errada aí na apresentação, tem que arrumar. O segundo ponto foram as estruturas básicas dos programas, né? A gente acha importante, talvez, ter uma estrutura básica mesmo na arquitetura desses programas, talvez uma forma até de organizar e ajudar esses alunos a se organizarem quando pegar as ementas, né, os programas dessas disciplinas. Mas, claro, né, sem comprometer a autonomia de cátedra dos professores, então, tendo só uma estrutura básica e eles podendo ter as variações dentro desses programas, de acordo com o que eles, né, quiserem. E, por terceiro, a importância da formação realmente integral, né, completa e plural dos nossos estudantes. E eu coloquei essa imagem, né, da árvore, que seria a estrutura desses programas, das disciplinas, e uma criança, né, ali, uma pessoa, olhando essa estrutura de uma forma geral e integrada, a importância disso na formação dos estudantes, principalmente agora, né, que teve todo esse contexto de pandemia, das aulas online, das dificuldades que tiveram em relação a essa forma, né, de aprendizagem. Então, é isso, tem minhas referências aqui, que a gente, né, viu das formações da graduação, né, da formação desses futuros profissionais. E é isso, eu fiquei um pouco perdida em relação ao tempo, mas essa foi uma pesquisa que nós fizemos com muito empenho, ainda mais porque foi uma pesquisa em que nós estávamos inseridos naquele meio, né, que era a Universidade de Brasília, nesse contexto de pandemia, nas aulas online, então a gente ficou muito curioso, nós ficamos, né, eu e a Kelly, muito curiosos para sabermos quais realmente era a prescrição que estava sendo oferecida para nós, estudantes, e esse diálogo que tem dentro da universidade, né? E é isso, essa é a nossa pesquisa, espero contribuir aí para o debate. Muito obrigada, Larissa. Com certeza você contribuiu muito. Apesar das dificuldades do remoto, né, que nós ainda estamos vivendo, gente, é uma coisa que eu acredito que nós não vamos nos livrar, né? Tivemos muita resistência no começo, depois nos adaptamos porque foi necessário, e agora eu acho que a gente já se acostumou um pouco e não vamos nos livrar dessas tecnologias nunca mais. É mesmo porque elas se mostraram úteis em muitas coisas, né? Acho muito difícil que a gente conseguiria, por exemplo, no evento de ontem, ter 130 pessoas em um evento em uma plena quinta-feira, 7 horas da noite até o final. Então, tem suas vantagens também, né? E cabe discussão. Acredito que a gente pode trazer essa discussão para o final da nossa conversa de hoje. Felipe, por favor. Felipe Nakamura vai falar sobre a psicologia escolar em tempos de pandemia, um relato de experiência no ensino superior. Boa noite. Boa noite. Vou tentar compartilhar aqui para mim.
Compartilhou com vocês? Sim, deu certinho. Tá, meu áudio tá ok? Tá todo mundo escutando? Sim, áudio e imagem, tudo ok, Felipe. Boa apresentação. Obrigado. Só mover a tela para me ajudar. Bom, boa noite, né? Novamente, me chamo Felipe. Hoje vou apresentar para vocês esse relato de experiência meu e da professora Alba em psicologia escolar, né? Especificamente no ensino superior, e intitulamos essa apresentação como Psicologia Escolar em Tempos de Pandemia, um relato de experiência no ensino superior. Para podermos iniciar nosso diálogo e a exposição, né, do relato, eu não posso deixar de pontuar alguns elementos, né, pelos quais passamos durante a pandemia da Covid-19 e o próprio histórico da pandemia que levou a diversas mudanças em como nos organizamos e também nos relacionamos socialmente. Bem, em dezembro de 2019 foi registrado na China uma grande quantidade de casos de pneumonia que estava associada diretamente a uma nova cepa de coronavírus que ainda não havia sido identificada em seres humanos e que popularmente ficou conhecida como Covid-19. Em um mês, em janeiro de 2020, a OMS já havia declarado que o surto do novo coronavírus constituía uma emergência, né, de saúde pública em nível internacional, devido à sua fácil forma de transmissão e também pelos riscos decorrentes da contaminação. E em março do mesmo ano, a OMS caracterizou que o surto da Covid-19 já se configurava como uma pandemia, devido à distribuição geográfica e também, né, dos surtos registrados em diversos países. Essas características da Covid-19, né, e associada à sua fácil transmissão, a falta de um tratamento eficaz, né, inicialmente a gente não tinha vacina, enfim, os sintomas que poderia variar de gravidade e comprometer a saúde, levar à morte, né? Nós tivemos registro muito absurdo de mortes relacionadas à Covid, acabou por gerar medidas de, né, contenção da doença, ou tentativas de medidas de contenção da doença. Especificamente no Brasil, na metade de março de 2020, a gente iniciou uma tentativa de isolamento social. E isso definitivamente, né, era o início de várias mudanças pelas quais a gente iria passar e em como nos relacionamos também, interagimos um com o outro. Especificamente no campo da educação, né, que é o nosso interesse e que é o enfoque da psicologia escolar, a princípio houve uma suspensão das aulas, que logo foi tomada pela modalidade do ensino remoto de caráter emergencial, para tentar, de alguma forma, preservar a rotina, né, de estudos e a rotina estudantil. Posteriormente, essas medidas foram tomando características diferentes em cada região do país, dependendo, né, das formas, dos decretos e do avanço da vacina em cada região. Algumas voltaram presencialmente já no final de 2020, né, com algumas aulas presenciais ou integralmente presencial, e outras só estão retornando às atividades presenciais em 2022, né, nesse ano. De certa forma, isso significou abrir uma grande questão no processo educativo, que é o ensino mediado por esses recursos tecnológicos que antes a gente discutia de forma mais focal, né, nas modalidades de ensino à distância, e que agora passou a ser a nossa realidade vigente. Acho que meu vizinho está gritando. Com isso, muitas problemáticas surgiram. Primeiro, a nossa interação que passou a ser mediada por esses recursos tecnológicos. E como isso nos afetou. E segundo, as limitações, as dificuldades e até a falta de acesso a esses recursos tecnológicos, né? Isso configura também, né, diretamente relacionado, né, pela essa nova forma de interação. E terceiro, né, é uma experiência inédita para a maioria dos professores, estudantes e também da comunidade escolar como um todo, né, direção, coordenação, enfim. E, obviamente, também é uma experiência totalmente nova para a psicologia escolar, para um psicólogo escolar. Como elaborar essas intervenções e ações em psicologia escolar, né, no ensino remoto.
E aqui, especificamente, a gente pensar no ensino superior, como fazer estudo em psicologia escolar no ensino superior. Dito isso, né, contextualizando esse momento, eu vou especificar o nosso relato de experiência. Vou começar caracterizando. Foi realizado na Universidade Federal de Goiás, em um curso de licenciatura, especificamente durante a disciplina de Psicologia da Educação, em uma turma de 30 alunos que não tiveram nenhum contato com aulas presenciais no ensino superior. Ou seja, essa turma iniciou a formação em modalidade remota e ela permanecia em modalidade remota durante o período de atuação. A atuação ocorreu entre agosto de 2021 e foi até dezembro de 2021, quando finalizou a disciplina, e totalizaram 16 encontros, né, juntamente com a parceria da professora da disciplina. Quais procedimentos que a gente adotou? Primeiro, utilizamos observações participantes, ou seja, eu acompanhava as aulas e pontualmente participava de alguma discussão ou iniciava e participava de algum dos diálogos durante as aulas. De forma complementar, a gente também utilizou como instrumento um formulário online no Google Forms, que tinha questões sobre aprendizagem em período pandêmico, como as dificuldades, autoavaliação sobre como estava a sua aprendizagem, adaptação ao modelo remoto, o tempo que cada um dedicava ao estudo, a concentração, a capacidade de concentração para o estudo e durante as aulas, entre outras questões. Com isso, a gente conseguiu as seguintes informações, com as observações e os questionários. Era uma turma majoritariamente de jovens, né, entre 18 e 28 anos, e levantaram principalmente questões sobre o comprometimento da saúde emocional, né, provocada pela pandemia, o medo de contrair a doença, o medo de que alguém próximo contraísse a doença, né, ansiedade e angústia de estarem isolados em casa, não terem vivenciado a experiência do campus da universidade pública, né, entre outras coisas. E surgiu também pontuações sobre a dificuldade de manter atenção e foco nos estudos, algumas dificuldades com recursos tecnológicos, né, conexão, ou o próprio aparelho que não suportava algum recurso tecnológico que era necessário, dificuldade de estabelecer novas relações, e a autoavaliação deles sobre a aprendizagem ficou entre regular e ruim. A partir dessas informações, né, nós realizamos as seguintes intervenções juntamente com a professora. Estímulo de diálogo entre os colegas, empregando perguntas direcionadas durante as aulas ou no início das aulas, né, a gente abriu um espaço para que eles falassem de si, né, os alunos queriam ser escutados, né, eles precisavam falar, queriam ser escutados, e também utilizamos os recursos das salas privadas, né, então dividíamos em pequenos grupos, né, de 4 ou 5 alunos, para debaterem questões da disciplina. E essas intervenções proporcionavam momento e espaço para criar e estabelecer novas interações e vínculo entre os alunos, além de ser um espaço, né, coletivo de escuta. A gente também buscou encorajar o uso das câmeras, né, mas fosse muito difícil, tem muita resistência especificamente nessa turma, a gente observou uma resistência do uso das câmeras, então a gente tentava encorajar e estimular o uso das câmeras, para que tivesse um contato visual. Muitos alunos nunca tinham se visto, né? Só por fotos, quando tinha foto no perfil da plataforma, e tinha alguns que a maioria nem tinha foto. Então, o uso da câmera também abria uma margem para novos diálogos, de uma interação um pouco mais próxima. A gente também realizou contatos, né, com busca ativas nas salas virtuais, nas plataformas, com os alunos que não estavam frequentando as aulas. Então, quando identificávamos que algum aluno, né, estava com uma falta constante, a gente fazia essa busca ativa. E esses contatos a gente fazia por e-mail ou por telefone, né, por apps de mensagem, ou pela própria plataforma também, que possibilitava, né, esse diálogo, essa comunicação com os alunos. E, de certa forma, isso aproximava os alunos e também a gente compreendia um pouco melhor a realidade que cada um estava enfrentando e, assim, né, elaborar novas estratégias a partir disso. Pulei um.
Então, o que essa experiência nos mostrou, assim? Primeiro, a importância do acolhimento nesse momento crítico, né, e delicado que a gente está vivendo. As pessoas precisam ser escutadas, elas querem compartilhar, né, o que está vivendo, as angústias, né? É um momento de muito sofrimento, né? A gente vê pessoas morrendo o tempo inteiro, a gente viu nossa rotina revirada. Então, as pessoas querem falar um pouco sobre isso, e os alunos, né, precisam desse espaço. E isso indica que o psicólogo escolar ele precisa criar esses espaços coletivos, né, de diálogo e expressão. A vivência também ela reforça essa importância, né, da parceria entre professor e psicólogo. As ações elas só foram possíveis porque houve a colaboração e abertura da professora da disciplina. E, por fim, o psicólogo escolar ele precisa se atentar para essas novas dificuldades apresentadas, né, devido às novas configurações que a gente vive na educação e os possíveis comprometimentos, né, processo de ensino e aprendizagem, né? Nessa turma em específico, foi um relato constante dessa dificuldade, né, do comprometimento com o seu desempenho de aprendizagem, né? A maioria colocou entre regular e ruim. É isso. Essa foi a experiência que vivemos no final do ano passado em uma disciplina. E gostaria de agradecer a todo mundo que está presente e espero contribuir também para o debate da noite. Obrigado. Obrigada, Felipe. Se alguém tiver alguma coisa para falar no chat, ou então se quiser abrir a câmera, tá? O microfone, fica à vontade. Estamos nesse momento agora. É muito interessante a gente pensar como a psicologia escolar, ela é requisitada, mas nem sempre ela tem o seu lugar de valor, né? Meus parabéns para todo mundo mais uma vez. Obrigada, Edilson, que está aqui dando os parabéns para todo mundo. Mas nem sempre tem o seu lugar de valor. Como foi perceber, assim, para vocês, para todo mundo, né? Se colocarem nesses lugares, nós tivemos aqui relatos de experiências de campo de estágio, de campo de atuação. Como foi para vocês estar nesses lugares? Nós tivemos apresentações que uma completou a outra. Como foi para vocês se ouvirem esses trabalhos que são complementares? Thais, achei o seu trabalho extremamente interessante, né? Porque a gente pensar no estágio durante a pandemia, Felipe também, né? Que fez o estágio, foi durante o mestrado, né, Felipe? Durante a pandemia foi muito discutido, né? Como a gente pensaria esses campos de estágio durante a pandemia. Relata para a gente mais um pouquinho como é que foi a vivência dos seus alunos. Sabe, sabe, Amanda, né? Foi um grande desafio. Porque, num primeiro momento, nós, supervisores, e também os alunos, né, estávamos nos adaptando a essa nova realidade. Sempre foi mais fácil desenvolvermos práticas de psicologia educacional nos espaços escolares, né, porque estava ali, o aluno estava presente, o professor estava presente, os trabalhadores estavam presentes, e aí vem esse desafio. O que ofertar? Quais são as demandas que nós temos nesse ambiente, tendo em vista essa pandemia? Então, foi uma estratégia que nós utilizamos com o plantão psicológico para acolhimento desses trabalhadores, porque essas eram as principais queixas, né? O trabalhador, o professor, ele tinha que se organizar, ele tinha que lidar com a insegurança, com o desconhecido, mas para que ele pudesse ofertar um atendimento para esse aluno, ele também precisava estar bem, ele também precisava ser acolhido, ser escutado, né? E o plantão é uma estratégia muito interessante que nós estamos já utilizando nesse ano também nos espaços educacionais de acolhimento a todos esses que participam dos espaços. Hoje, com o retorno
presencial das aulas, nós conseguimos, inclusive, oferecer o plantão psicológico aos estudantes. Então, nós temos essas duas modalidades, né? Os trabalhadores, e aí entram os docentes, os gestores, toda a equipe administrativa, mas também entram os alunos, fornecendo essa escuta, tanto das questões relacionadas a esse ambiente educacional, como a todas as questões, né, do cotidiano, as relações familiares, relações de amizade. Então, são experiências muito enriquecedoras para o nosso aluno, porque ele amplia a sua possibilidade de atuação dentro desse espaço, né? E, lógico, a gente reforça sempre a necessidade de uma distinção do que é o plantão psicológico para o que é o atendimento clínico dentro dos espaços educacionais, né? A modalidade do plantão, ela vem diversificada, né? Ela vem diferente no sentido de ser atendimentos emergenciais nessa necessidade que surge ali, né, do momento. E aí, quando há necessidade de uma continuidade desses atendimentos, nós fazemos o encaminhamento para o atendimento clínico em outros espaços fora desse ambiente educacional. Pensando isso que eu ia falar, Luísa, pensando nesse... Pode falar. Não querendo interromper, mas assim, é que eu queria fazer duas considerações. Na verdade, é uma consideração e uma pergunta para a Thaisa. Eu achei que, em relação aos 4 trabalhos, duas coisas ficaram muito evidentes, né? O desafio que todos nós passamos, tanto estudantes quanto os demais envolvidos no processo de educação, né? E esse desafio incluiu também o uso da tecnologia, né, por todos nós. E um outro ponto que eu achei que ficou muito evidente também foi a questão do espaço de escuta, né? A gente, como ser humano, realmente precisa muito disso. Eu participei de uma sala anterior a essa, né? E muitas vezes a gente gira em torno de várias questões emocionais, físicas, enfim, todos os desafios de todo tipo que a gente teve, né, durante esse período de pandemia, e a gente sempre acabava nessa necessidade de um espaço de escuta, né? E aí, diante disso, eu até queria saber, Thaisa, eu entendi que, a princípio, esses espaços de escuta, inclusive online, foram voltados para os profissionais da educação, né? Mas aí eu queria saber como que foi a receptividade deles, sabe, com relação a essa possibilidade. Pelo que eu entendi, foi um projeto novo, né? E como que, assim, isso foi recebido? Obrigada. Como todo novo projeto, nós temos uma resistência, né? Nós enfrentamos essa resistência, mas foi vencida no sentido de nós estarmos disponíveis, né? Os alunos oferecerem o serviço, fazerem a divulgação nos grupos de WhatsApp dos docentes, dos funcionários da escola, se colocarem à disposição para isso. Aos poucos, né, foram chegando os atendimentos, a demanda foi se organizando, mas nós percebemos que no início, né, teve essa dificuldade, sim, né, de constituir uma demanda, mas com o aumento do adoecimento de alguns docentes, né, de alguns trabalhadores dessas instituições educacionais, eles recorrem a essa escuta, a esse acolhimento, né? Muitos já estavam fazendo uso de medicações, e não tinham passado por esse acolhimento, esse acompanhamento psicológico, né? Então, foi uma oportunidade de nós falarmos também a respeito do trabalho do psicólogo. Uma estratégia que nós utilizamos
foi a participação nas horas coletivas desses professores, na hora de trabalho ali pedagógico, né, nos ATPCs. Então, nós dissemos a eles quais seriam, né, os dias, os horários, como se constitui o trabalho do psicólogo, né, desmistificando um pouco do trabalho desse psicólogo, porque muitas vezes a gente sabe, né, no senso comum, que as pessoas pensam do trabalho do psicólogo, né, que seria somente para loucos, e não, né, a gente realmente traz esse novo olhar. O que a psicologia está fazendo aqui, né? A psicologia está olhando para a sua necessidade, para a sua afetividade, para as suas dificuldades, né? Para a constituição desses recursos internos, né? Que são necessários para o enfrentamento dessas dificuldades em um momento muito atípico que nós estávamos vivenciando. Então, foi de um lado, né? Toda essa apresentação do nosso trabalho para que conseguíssemos aí constituindo uma demanda. Ok, Luísa? Ótimo. Obrigada pela fala. Então, tá bom. Eu estou no ensino superior e uma coisa que vem me chamando muita atenção é que parece que nós demos pause na nossa vida um pouco mais de 2 anos atrás, e agora nós estamos dando play, né? Eu venho reparando que as pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, ou que nada tivesse acontecido. Isso vem me assustando um pouco. O que está acontecendo com esses sentimentos, né? E a sua pesquisa, Luísa, me chamou a atenção. Esses fatores, esses sentimentos, essas emoções, a questão da saúde, isso não está sendo levado em consideração. Isso não está sendo falado, esse assunto não está sendo tocado, e quando se tenta tocar no assunto, há uma resistência, pelo menos no meu campo. É como se fosse necessário passar uma borracha para que nunca tivesse acontecido. Mais do que nunca, a psicologia escolar é necessária para a gente poder falar, as pessoas terem espaço para falar e serem ouvidas de uma forma mais acolhedora, né? Enfim, nós temos aqui uma pergunta para a Thaisa. Os professores demonstraram compreender que há diferença em relação à atuação do psicólogo escolar e do clínico? Sim, né? A partir desse momento que nós participamos dos ATPCs, desse trabalho coletivo, explicando, né, essas diferenças, nós conseguimos realmente o entendimento, né? E quando era necessário, a gente fazia o encaminhamento para um acompanhamento, né, clínico nos espaços, seja no CAPES, seja em ambulatórios de saúde mental, ou mesmo na nossa clínica escola, né, que é um recurso bastante utilizado, não só na cidade onde nós estamos, né, a instituição está, mas também para toda a região. Então, houve esse entendimento, né? É algo bastante difícil, muitas vezes, essa diferenciação entre a atuação do psicólogo escolar, né, e a atuação do psicólogo clínico, né, nesses espaços, nesse ambiente educacional. Mas lógico, né, complementando, muitas vezes acontecia, sim, o trabalhador, o docente, ele solicitar, mas eu posso voltar semana que vem? Eu posso voltar na outra também, né? Porque a partir do momento que ele se sentiu acolhido, escutado, né? Ele se sentiu bem estando ali, ele queria continuar esse processo, né, de atendimento. Mas nós sempre dávamos mais uma possibilidade, se você precisar retornar, né, mais uma vez, não tem problema. Se precisar retornar em um outro momento, também não tem problema, né, mas diferenciando essas duas situações, o atendimento clínico do atendimento do psicólogo escolar.
uma pergunta para Larissa. Larissa, o relatório da pesquisa foi entregue à direção do IP? Fiquei curiosa como foi e seria a recepção por parte dos professores das análises que fizeram. Sim, a gente entregou o relatório e a gente fez a apresentação, né, desse relatório no conselho do Instituto de Psicologia, que tinha alguns professores, não tinham todos, e a recepção, assim, foi bem calorosa, principalmente nesse sentido da construção do projeto político-pedagógico, porque eles estavam realmente, eles estão, né, pelo menos a gente apresentou no final do ano passado, eles estavam numa época eh, de organizar grupos, né, para essa construção, e o feedback que a gente recebeu foi realmente e de ajudar muito na construção desse projeto político-pedagógico, uma vez que a gente fala ali um pouco, né, daquele semestre qual foi a prescrição e trazendo a literatura para discutir o que estava realmente sendo prescrito, com o que era recomendado, e aí a gente não foi para a prática em si, né? A gente ficou bem na prescrição. Mas eles acharam muito interessante a pesquisa, assim. Gostaram bastante de poder ver os resultados de forma um pouco mais concreta, né? Porque a gente sempre, quando está na graduação, a gente tem uma noção ali do que cada departamento aborda, do que cada professor e cada disciplina, na verdade, vai tá relatando, tá colocando ali para ser os objetivos, os conteúdos, mas querendo ou não, encontra-se pouco falando realmente qual é os conteúdos efetivos que são prescritos naqueles programas. Então, nesse sentido, eles acharam muito, muito interessante. Felipe, depois das intervenções, houve retorno positivo dos alunos sobre a criação daqueles espaços diferenciados de interação entre eles? Luísa, né? Isso. Sim, na verdade, desde o primeiro momento em que nós fizemos esse tipo de intervenção para estimular o diálogo, ou então quando abríamos espaço para que eles, né, pudessem expressar de alguma forma o que eles estavam vivenciando, né, no contexto educacional, eles já de imediato relatavam que isso tinha um impacto positivo, que eles se sentiam de certa forma, né, de certa forma contemplado com o que estava acontecendo, enfim. Então, sim, teve um retorno positivo com relação aos alunos e também ao longo da disciplina, ao final a gente percebeu como foi evoluindo, né, as interações, como as participações foram aumentando, né, da primeira aula até a última aula, enfim. Então, considero que foi um retorno bastante positivo. Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Felipe, você falou da dificuldade em relação ao uso, se eu não estou enganada, deles aderirem, né, a esse momento do ensino remoto, em abrir as câmeras, né? Eu quero saber, assim, se depois, como é que foi isso? Vocês conseguiram mostrar para eles essa necessidade de, pelo menos, assim, ter esse contato visual? A gente reforçava com uma certa frequência, assim, né, a importância de existir esse momento, né, para eles se conhecerem, enfim. Como eu informei, eles nunca tiveram aulas presenciais até então, eles iniciaram o percurso formativo na universidade já na modalidade remota. Então, ao estimular, assim, continua existindo uma resistência, tem uma resistência em abrir a câmera, não entendi, eles se sentem, sei lá, não sei se é envergonhados, uma dificuldade de se mostrarem, enfim. Mas alguns passaram a abrir com maior frequência. Não todos, né, obviamente, mas alguns passaram a abrir, enfim. E muita gente ficaram surpresos de se conhecerem, assim, de se verem nas câmeras também. Teve uma das apresentações de trabalho que foi estipulado que a câmera deveria estar aberta. Então, em algum momento da disciplina, todos se viram, assim. Eles conseguiram
ver um ao outro, né? Alguns aderiram, outros não, mas a gente conseguiu que pelo menos eles se vissem, se conhecessem visualmente, né, todos os participantes da disciplina. Essa foi uma dificuldade. Na faculdade que eu trabalho também, nós fizemos uma pesquisa para entender o que acontecia, né, Felipe? Porque não é à toa que isso acontece. E a pesquisa apontou que é porque os alunos não queriam expor a casa, às vezes era uma casa muito simples, né? O aluno estava ali pelo celular, a câmera não tinha uma imagem boa, e o aluno não queria expor a casa, ele se sentia exposto, né? Então, isso é um fator também que a gente precisava levar em consideração. Então, nós falamos isso para os professores, porque no começo os professores ficavam muito rígidos, né? Vocês têm que ligar a câmera, então não era vamos incentivar, era uma cobrança. Vocês têm que ligar a câmera, até porque para o professor era muito incômodo, né? Essa aula espelhada. Eu não sei como era a plataforma que vocês usam na UFG, mas na faculdade que eu trabalho, é uma plataforma onde era uma bolinha com as iniciais só. Então, é uma aula espelhada e muito solitária para o professor. Então, o professor, isso estava afetando até a saúde mental desse professor, né? Essa aula sozinha ali, né? E os alunos falaram, não vou ligar porque eu me sinto exposto aqui, o professor está entrando na minha casa, está sendo gravado, eu não sei quem vai ver isso depois. Então, foi um caminho bem difícil para a gente conseguir sensibilizar esses alunos com a importância da relação, né? Que aqui a gente consegue estabelecer um mínimo de relação quando a gente consegue se ver, pelo menos. Então, foi bem difícil. Compreendo, viu? Compartilho dessa dificuldade. E Amanda, né, você falando isso, reforça, né, a câmera aberta, ela reforça a relação, né? E como que nós vamos formar, né, psicólogos que vão trabalhar com a afetividade do outro, com o outro o tempo todo, né, se a gente não tem esse olhar, não tem esse enxergar o outro, né? Então é algo muito difícil que nós vivenciamos nesse ensino remoto realmente, porque nós não estávamos conseguindo trabalhar nem com a afetividade, com o contato com o nosso aluno, quanto mais formá-lo para essa necessidade de se atentar a essas questões, né, do afeto, do olhar, né, para o outro. Exatamente. A Lohane mandou uma pergunta para o Felipe também. E sobre a professora da disciplina, qual foi a percepção dela sobre o retorno das ações realizadas? Lohane, saudade, Lohane, abraço. Bom, como eu pontuei na apresentação, assim, tudo foi possível porque existiu uma abertura, né, da professora da disciplina, que também é da psicologia, enfim, né, e que também participou do trabalho como um todo, enfim. Então, e por ser da área da psicologia escolar, enfim, acho que a professora foi muito aberta e eu acho que considero que ela avaliou como positivo todas as intervenções, porque foi uma parceria. E só retomando um pouco o que a Amanda estava dizendo, é uma incursão bem solitária, né? A plataforma, dar aula na plataforma virtual, enfim. A professora também sempre pontuava, né? De como isso faz falta, né? De enxergar, ver como eles estão reagindo à aula. É um retorno, de certa forma também é um retorno, né? Enxergar, né, como o outro está reagindo durante a aula. E todas essas características, né, que vem a vergonha de mostrar a casa, ou então a vergonha de se expor, ou então, enfim, ou por outros motivos, são muitos motivos, né? E por isso que foi muito mais eu estimular do que uma obrigatoriedade. A gente estipulou que no trabalho final fosse obrigatório, mas para isso teve um tempo, né, de adaptação. É importante a gente pensar nesse trabalho de forma calma, né? A gente pensar nele de forma progressiva, porque não adianta, né? Ainda mais nesse período de pandemia, que as preocupações eram tão maiores e outras, e pensar nessa retomada
Eu trabalho no interior e lá a situação está um pouco diferente, a retomada já foi muito abrupta e já foi... Eu dou aula e meus alunos todos sem máscara, e eu falo para eles, eu fico vendo vocês e eu reparo só na boca movimentando, assim, é um pouco de trauma, né? Só a boca movimentando. Só, professora, você não vai dar aula sem máscara? Eu falo, não. Enquanto puder, enquanto não me sentir bem, segura, eu ficarei de máscara e vocês fiquem como se sentirem mais confortáveis. A minha sala será de janelas todas abertas, porta aberta e ar-condicionado ligado. Mas eu ficarei de máscara e vocês fiquem como se sentirem melhores, assim. Da mesma forma que eu respeito vocês quererem ficar sem máscara, eu ficarei com máscara, né? Nós ainda temos isso. O aluno que põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara. O professor que põe máscara, tira a máscara. E nós estamos lidando com isso o tempo inteiro, não só com os medos de quem nós estamos ali para acolher, mas com os nossos próprios medos também, né? Mais alguma pergunta para os nossos apresentadores, autores e autoras? Então, Quero uma pergunta aí, sim. por favor. Alguém falou, assim, durante a apresentação, sobre uma autoavaliação que foi feita, tipo assim, eu sou um aluno, nesse momento da minha formação universitária, que nota que eu daria para mim em relação à minha formação? Teve esse momento? Foi no formulário. Uma das questões era sobre a autoavaliação da aprendizagem, como eles percebiam esse momento, se estava sendo bom, regular ou ruim. Era uma das perguntas que tinha no formulário, que eles preencheram. Você tem alguma pergunta sobre isso? Brimáurea? Sim, Brimáurea. Sim, foi o Felipe que falou sobre isso. Ok. Ok. Ok? Então tá bom. Então, caminhando para o fim, muito obrigada, Luísa, Thaisa, Larissa, Felipe, a todos que estiveram aqui presentes, pela troca, pelo diálogo. Acho que é importante a gente manter sempre esses espaços, né, para a psicologia escolar e educacional se manter sempre ativa e entendendo o que os nossos pares estão fazendo. Camila, gostaria de falar alguma coisa? Eu queria parabenizar todo mundo, né? Eu mandei a mensagem, estou aqui numa função meio difícil de estar aqui e ali ao mesmo tempo, então não consegui acompanhar plenamente, peguei uma outra coisa, depois eu vou assistir a gravação, mas queria agradecer mesmo, né, a disponibilidade de vocês, de todo mundo que está aqui, né? As trocas foram excelentes. E aí, só dar um último recado, que a gente vai ser movimentado para a sala 5, só para dar os recados finais de hoje, né, encerrar o dia de hoje e preparar para amanhã. Tá? Então, só para avisar que vocês vão ser, que nenhuma colega minha está falando, eu estou sendo abduzida de uma sala para outra. Então, vocês vão ser abduzidos. Mas você pode terminar sua fala, Amanda, desculpa. Ok, não, imagina. Eu só ia falar do encerramento de amanhã, mas isso vai ser falado na sala com todo mundo, não é? Ah, não, então nem vou falar, gente. Então, muito obrigada, viu, pela acolhida também. Como mediadora, é sempre um momento delicado, né? Muita responsabilidade, representando tantos CRs aí. Mas muito obrigada, Camila, pela confiança. A Camila encabeçou todo o evento. Muita responsabilidade também, né, Camila? No final de gestação. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. E vamos ser abduzidos agora. Sim, o Túlio já Tchau, vai gente. começar a movimentação, gente. Obrigada Aí, e fiquem aí Camila, mais um pouquinho. eu pauso a gravação só? Isso, só pausar a gravação.